Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do jornal Abre Aspas. Abre Aspas, na edição desta terça-feira, dia 25 de setembro de 2018. Nesse novo horário, muito obrigado já pela sua audiência. Você que está em sintonia conosco na audiência pela transmissão do Facebook da SP Rio Mais e também do Facebook do jornal O Vale. Muito obrigado já pela sua audiência. Interaja conosco, viu? Participe interagindo, deixando seus comentários, suas mensagens nessas duas transmissões. Hoje é terça-feira, dia 25 de setembro, e nos destaques da edição de hoje você confere a nova pesquisa Ibope, que aponta Jair Bolsonaro com 28%, Fernando Haddad com 22%, Ciro Gomes com 11%, Alckmin 8% e Marina Silva com 5%. O governo do estado promete cadastrar famílias que ocuparam terreno em Jacareí. A reintegração de posse da área conhecida como Novo Pinheirinho acontece nesta terça-feira. E no esporte, em jogo único, o São José encara o Franca nos playoffs do Paulista de Basquete. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, mais uma vez agradecendo a sua audiência aqui conosco nesta terça-feira. E você bem sabe que o jornal está com uma série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. E prosseguindo sempre com o nosso foco na linha editorial, nós fizemos o convite para todos aqueles que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral e tiveram seus registros conferidos aí pelo TSE. E de forma democrática, todo candidato que vem aqui nessa bancada tem 20 minutos para expor suas ideias, para fazer um bate-papo aqui com a gente e depois mais um minutinho para as considerações finais logo no final da entrevista. Você pode participar dessa série de entrevistas sempre interagindo conosco, deixando nos comentários das transmissões do Facebook da SP Rio Mais e também do Facebook do jornal O Vale. Hoje aqui comigo, a gente recebe em nossos estúdios o Rodrigo Silva, que é candidato a deputado estadual pelo Partido Rede. Candidato, eu tinha que pegar aqui, deixa eu improvisando agora aqui, eu vou pegar meu cronômetro aqui, mas eu queria já agradecer a sua presença aqui conosco nessa hora da manhã e já vou deixar aqui para o senhor, para a gente poder ter um certo controle aqui direitinho, candidato, junto com os demais, esse tempo de 20 minutos, começando a partir de agora. Um bom dia, tudo bem, candidato? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está nos dando. Nós tivemos os candidatos da rede no Vale do Paraíba inteiro. Isso é mais até que como que eu posso te dizer, sobreaviso, que nós tivemos várias entrevistas nossas foram boicotadas, e vocês foram o único jornal que deu a oportunidade de nos estarmos apresentando. Bom, a gente vai comentar sobre isso. Na verdade, sempre nosso foco é realmente ser democráticos e colocarmos aí esse espaço à disposição de todos os partidos, para que você escolha o melhor candidato dentre tantos que estão aí concorrendo nessas eleições. Candidato, o que te leva nessas eleições a se colocar a se colocar como candidato a deputado estadual? Tá. Eu vou ser bem breve na minha trajetória, mas eu digo minha trajetória, mas entre aspas, eu costumo falar que é nossa trajetória. Eu, como professor do Estado, fui professor do Estado, hoje estou fora, fui sou professor universitário, e há 9 anos cheguei em Caraguá, e há 20 anos eu trabalho com um projeto de responsabilidade social. Tenho 5 prêmios de responsabilidade social, todos 3 de nível nacional e 2 de nível municipal. E chegando no Litoral Norte, nós demos de cara com o cenário atual que enfrenta o litoral. Todo mundo conhece o Litoral Norte,
as necessidades e carência que o povo de lá tem. Tudo que é oferecido, quase que tudo que é ofertado para o litoral norte, vem com muita dificuldade. Para você ter uma ideia, as ETECs e FATEC, nós temos uma FATEC, nós temos salas descentralizadas. Hoje, Ubatuba tem a escola ETEC, mas é uma parceria com o município. Então, diante de tantas as coisas que é revoltante ver, São Sebastião envolvida na corrupção do mandato passado, tá? Dinheiro desviado da saúde. Obras que são parcerias do Estado, todas paradas. Então, uma causa que eu tenho, que eu costumo falar muito, para quem me conhece, eu não sou protetor de animais, tá? Eu não tenho nem cachorro, nem gato. Não tenho porque eu não tenho tempo para cuidar. Mas eu sou um grande apoiador da causa. Uma das causas mais importantes que eu acredito é o apoio que eu vejo a necessidade dos protetores de animais. O protetor de animais, ele faz o papel que o município deveria executar. Ele usa todo o dinheiro que o protetor tem com o benefício dos animais de rua e não são reconhecidos pelo município. Tá? São algumas ONGs que são beneficiadas. E mesmo essas ONGs que são beneficiadas, se você entrar no portal de transparência do município, elas não estão lá cadastradas, mas, entre aspas, falando já assim, ela recebe uma atenção do município. Isso acontece praticamente nas 3 cidades do litoral. Ilhabela, ela tem um diferencial dela, porque ela tem um movimento lá, que chama-se Ilhabela Sustentável, que acaba tendo um pouco mais de foco em cima dessa situação. Enfim, o que levou eu, professor Rodrigo, a se candidatar, foi o Movimento Cidadão Litoral Norte Vale, que há quase 2 anos nós vemos trabalhando em cima desses 6 pilares que eu mandei para você, que é a nossa pauta carro-chefe. Tá? São esses 6 pilares. E, diante das dificuldades de você estar correndo atrás das situações e as portas serem fechadas, chegamos à conclusão que nós precisamos ter um candidato, um partido, entre aspas, né, para poder representar esse movimento. Foi onde nós chegamos na Rede Sustentabilidade. Bom, colocando aqui os pilares, né, educação, investimentos em servidores públicos, o direito animal que você já deu um esboço aí do que vai apresentar, empregabilidade, saúde e corrupção. Eu acho que dá para a gente tem tempo de destrinchar um pouquinho esses pilares. Falando um pouquinho da educação, você tem já uma carreira, né, você mesmo comentou essa carreira na educação e tudo mais, e você coloca como um foco, né, aqui na questão do empreendedorismo, né, desse fortalecimento do empreendedor para o mercado de trabalho, e isso acaba acarretando também em melhores salários, em questões de empregabilidade, enfim. Qual que é a proposta, né, para fomentar ainda mais a educação e também focando também em outras áreas que estão ligadas à educação, né? Se você pegar, quando a gente fala de empregabilidade e empreendedorismo, esse é o cenário do nosso litoral. Tá? O que acontece é o seguinte, o litoral norte em si, as 4 cidades que nós temos lá, a empregabilidade é muito restrita ao comércio local, hospitais e farmácias. Vamos dizer dessa forma. Hoje, o nosso turismo em Caraguá, São Sebastião e Ubatuba, ele é muito fraco, não tem investimento de turismo. Nós poderíamos estar, alguns anos já, bem à frente de outras cidades, como Camburi, que tem uma empregabilidade turística forte. Você pegar, por exemplo, Bonitos há 5 anos não era nada. Hoje, você vê o turismo, o ecoturismo que tem em Bonitos, é o quê? É a questão do investimento na empregabilidade. Eu costumo falar que não vai mudar nada se você não tiver educação. Tá? Eu, como sou um professor, que vejo que a educação ela transforma, tá? Hoje, no nosso cenário, se você pegar hoje a qualificação profissional, qualificar pessoas para aquela determinada
a empregabilidade, você abre um campo, esse nicho de mercado ele vai se expandir. Por exemplo, você vê Caraguá hoje, não tem uma atração turística em Caraguá. Isso daí restringe a empregabilidade, porque nós temos mão de obra, mas não temos aonde você investir. O nicho da empregabilidade, né? Eu vejo dessa forma. Bom, numa educação eficiente, você tem que ter, de certa forma, a valorização do professor. E aí a gente fala de um plano de carreira, falamos de questões até salariais, melhores condições de trabalho. Você, como professor, deve viver e experimentar essa realidade atual do Estado de São Paulo. Como ajudar, como melhorar, incentivar, como, né, se eleito for como deputado? Olha, professor, todo mundo sabe. Isso, né, eu costumo falar, no caso dos 6 pilares nossos, eu não falo só do professor, eu falo do cargo público em si. Sim. Os policiais, médicos, enfim. Mas o carro-chefe, o professor, o governo em si, não é só o governo do Estado, mas o governo, a União Federal, ele tirou a essência do mestre. Tá? Hoje, eu vejo, uma das maiores críticas minhas, eu sou uma das pessoas que mais critica o governo do Estado de São Paulo. Tá? Professor leva tapa na cara, professor leva tapa na cara de aluno e o diretor da escola ele é obrigado a se omitir porque ele precisa ter pontos quantitativos. Só recebe dinheiro da União se aquela escola ela for pontuada com maiores números. Então, eu acredito que assim não é por aí, por esse caminho que nós vamos valorizar o professor. O professor ele tem que ser mais valorizado, ele tem que ter o apoio do governo, ele tem que ter o apoio das instituições, tá? Que faça, que resgate aquela imagem do mestre. Hoje, o professor perdeu totalmente não digo a autoridade, mas o respeito que o aluno tinha diante de um professor, de um mestre. Tá? Então, eu acredito que eu, sendo eleito, eu vou resgatar essa imagem do mestre em sala de aula. Você coloca aqui também que há a possibilidade, por exemplo, da implantação de um Senai na região lá do litoral. Isso é uma coisa que pode ser alinhada aí com o governo do Estado para trazer esse benefício ali para o litoral norte. Né? Positivo. É igual eu falei para você, alguma das situações. Tudo que nós temos no litoral norte, com todo respeito, eu fui professor de ETEC, trabalhei ao lado da FATEC, tudo... A secretaria, algumas pessoas confundem, só para vocês entenderem um pouco, as pessoas confundem Secretaria de Educação. A ETEC não faz parte da Secretaria de Educação. Ela faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? Então, o que acontece? Todos esses recursos que entram para a Secretaria de Desenvolvimento são escolhidos a dedo quais unidades vão receber. Se você pegar a ETEC de São Carlos e a ETEC de Ipiranga de São Paulo, são escolas de primeiro mundo. A de São Carlos até desenvolve projetos para a Petrobras, em questão de mergulho. E nós não temos nem praia em São Carlos. Tá? Então, a ideia do Senai, por que Senai? Tem algumas... o Senai ele leva carretas, tá? Para o litoral. Fica uma semana. Mas isso não é o suficiente. O que seria suficiente? Cursos técnicos de mecânica, cursos técnicos voltados para a nossa região, você entendeu? Não precisa necessariamente para a nossa região, mas para ter ocupação dos jovens. Entendeu? Essa é a ideia de trabalhar, de levar outras instituições para o grupo 6S para lá, né? Mas fixo, não temporário. Existe a iminência da instalação, aí falando um pouquinho da saúde agora, então, a inauguração que foi adiada por várias vezes aí do Hospital Regional lá do Litoral Norte. E a realidade da saúde é crítica, não apenas no litoral, em toda a nossa região, em todo o estado de São Paulo, e isso também é visto no Brasil inteiro. Mas o que você consegue elencar de pontos prioritários, se eleito for, para também ajudar nessas carências que se encontram na população com relação à saúde? Tá. Você tocou no ponto da saúde. Um dos pilares nossos, tá? Acompanhamento do hospital regional. Então, sendo investido milhões
no hospital, como você mesmo falou, já foi adiado várias vezes. Esse hospital oncológico, só eu, através do Movimento Cidadão Litoral Norte, há 8 meses eu estou tentando pedir uma planta para o Estado em questão da unidade oncológica. Segundo já falaram, o Hospital Regional está sendo construído sem uma unidade oncológica, tá? Em parceria com o município. Através da Secretaria de Saúde do município, também busquei essa informação e eles também não me passaram. Tá? Então, quer dizer, nós já temos a comprovação que está sendo feito no Hospital Regional, não vai ter unidade oncológica, porque se tivesse, eles já teriam mostrado a unidade oncológica, e através de pessoas que trabalham na própria obra, já me informaram que não tem unidade oncológica. Então, esse é o nosso carro-chefe, a unidade oncológica, porque quem tem essa enfermidade, quem sofre com essa doença, sabe o quanto é difícil acordar 8 horas da manhã, ir para São Paulo num carro lotado com 12 pessoas e sair, voltar, retornar às 22 horas. Então, o primeiro paciente que faz a quimioterapia às 8, ele fica sentado dentro de uma van 20 horas, 12 horas esperando o último paciente fazer. Então, a nossa ideia é focar no hospital regional, mas com unidade oncológica para os nossos pacientes, para dar um tratamento digno, o que deveria já estar sendo feito, né? Você acha que a gente tem o termo RM Vale, né? A gente tem o termo região metropolitana do Vale do Paraíba. Positivo. Que muitas vezes é, de certa forma, criticado por alguns políticos e algumas pessoas, que ficou apenas no nome bonito, mas, de certa forma, isso não está colocando-se em prática muitos investimentos, trazendo muitos investimentos para a região. Unificou-se aí o DDD, né, o 12, mas e aí? E o avanço? Você analisa que realmente falta um pouco mais de investimentos para essa região, que é tão propensa a trazer novos investimentos, é tão propensa, é rica, né, em várias questões, e está sendo pouco defendida, vamos dizer assim. E o termo próprio, em termos de RM Vale, você acha que analisa que ainda falta um pouquinho mais de investimentos, ainda falta um pouquinho mais de cuidado com a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, pegando o litoral, o Vale do Paraíba? Com certeza. Você tocou num ponto-chave, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com melhoria, né? Eu, lá atrás, a minha formação é logística, trabalhei há muitos anos como logística. Quando eu pensei em introduzir na política, eu fui me preparar. Eu fiz uma faculdade, pós-graduação na Uninove, São Paulo, gestão pública e mobilidade urbana. Tá? Para quê? Justamente para a gente trabalhar com foco. O Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, ele foi inserido na região metropolitana simplesmente por um engajamento da questão do trem-bala, que lá atrás vivemos de promessa, né? Então, deveria ser feito isso. O que acontece é o seguinte, a carência nossa é tão grande que as pessoas que foram favorecidas com a unificação da metrópole, né? Muitos projetos ficaram no papel, porque nós continuamos tendo as carências das promessas de uma metrópole. Se você pegar Guarulhos, é uma metrópole. Está dentro do eixo do metrópole. Se você pegar Campinas, está dentro do eixo do metrópole. E se você vê o investimento que vai para aquela região que deveria ser distribuído, Vale do Paraíba é uma das empresas que mais cresce o PIB do estado de São Paulo, está no Vale do Paraíba. E deixou de estar, né, porque agora só vem caindo com essas coisas que vêm acontecendo. E vai cair muito mais. Nós estamos passando por uma situação aí que uma grande empresa foi comprada por uma outra grande empresa, e logo de cara vão ser mandados 4 mil funcionários embora. Um dos pilares também é a corrupção, né? A questão do combate à corrupção. A gente Com vê certeza. aí a gente está desacreditado com a classe política com base em tantos atos corruptos. Como trabalhar com isso? Como incentivar com que ações políticas de combate à corrupção aconteçam de forma concreta na nossa região, pegando aqui o estado de São Paulo? Olha, se você vê se eu não me engano, acho que é o 6º pilar, 5º pilar, que é a CMPV, tá? 6º pilar. Eu falo corrupção. Quem me conhece sabe que eu sou um cara uma pessoa que eu sou anticorruptivo. Eu acho que a corrupção, ela é comparável. Eu só vou dar uma comparação para você. Um bandido, tá? Um bandido,
ele vai para o caminho do crime, ele sabe que ele está cometendo algo errado, ele vai ser preso em algum momento. Um político, ele faz isso, ele é pior que o bandido, tá? Porque ele mata pessoas indiretamente. Lógico que nós temos uma justiça lenta. Uma justiça lenta. Hoje você pega, por exemplo, nós temos um candidato no Litoral Norte, tá? Que está envolvido em corrupção e está na política. Então, quer dizer, é justamente por causa da nossa lentidão. Eu, sendo eleito, você pode ter certeza que eu vou trabalhar muito em cima da corrupção, entendeu? Porque eu acredito, existe pessoas boas, existe, mas nós temos que tirar as pessoas más, as pessoas corruptas, as pessoas que tiram do povo, você entendeu? Que tiram do cidadão para favorecimento próprio. Como combater isso? Criando comissões nos municípios? Essa é uma das propostas? O meu sexto pilar é esse, criar uma comissão. Tá? Hoje nós temos várias ferramentas. Criar comissões, onde, por exemplo, Caraguá, nós temos, se não me engano, Caraguá, nós temos hoje 12 pastas, 11 pastas. Essa comissão vai fiscalizar o legislativo e o executivo. Tá? Então, se você pegar o Rio Grande do Sul, é um exemplo, uma cidade de Navegantes, lá tem um conselho municipal, tá, formado pelo povo, você entendeu? Que eles fiscalizam. Ô, vereador, hoje você gastou R$1.000 para você ir no almoço. A nossa ideia é fiscalizar sim, você entendeu? E dessa forma, fazer que isso seja transparente. Tá? Mostrar para o povo, ó, tá vendo? Por que as pessoas não conseguem aprovar as leis dentro do conteúdo que ele precisa? Porque ele não faz que o povo tenha participação. Ele não quer isso, você entende? Então, eu acredito que a corrupção vai ser um dos nossos carros mais... Um pilar mais forte vai ser a corrupção e a saúde. Como você analisa, se eleito for, o cenário da Assembleia Legislativa? Como é que você vai... Você já está preparado para lidar com outros partidos, fazer, de certa forma, o jogo político, entre aspas, que existe dentro da Assembleia? Como é que você analisa esse cenário lá dentro? Olha, eu procuro fazer da seguinte forma. Eu vejo que hoje a política antiga, falo política velha, ela é partidária. A política nova não. A política nova vai ser comunitária. Tá? Então, as leis... Uma da nossa ideia é fazer que o povo saiba, ó, você está vendo aquele candidato? Aquele candidato não aprovou essa lei. Você entende? Mostrar para o povo que o candidato que ele escolheu não aprovou a lei que ele precisava. Essa é mais ou menos a linha que nós estamos procurando e vamos trabalhar, né? Bom, faltando aí 20 segundinhos, acho que não dá mais tempo de mais uma pergunta. Eu vou reiniciar aqui para a gente poder dar mais esse 1 minuto para que você possa se dirigir diretamente aí para o eleitor, que muitas vezes está em dúvida quanto a quem votar nessas eleições. Essa sua câmera aqui, tá, candidato? O senhor fica à vontade, 1 minuto contando. Pessoal, firme e forte, sou o professor Rodrigo Silva Rocha, candidato a deputado estadual, meu número é 18077. Eu acredito que a transformação da política é a renovação. Então, peço para vocês... Pense com carinho antes de vocês elegerem um candidato. Eu sou muito criticado pelas pessoas, mesmo que você não vote em mim. Tá? Olha só, mesmo que você não vote em mim, mas escolha um candidato novo, saia das amarras, não vote naquele candidato que está sendo apoiado por pessoas que já vêm mantendo o poder há 20, 30 anos. Nós temos que tirar o poder da mão de 5 ou 3, 4 pessoas e voltar o poder para a mão do povo. Pense bem, renovação, professor Rodrigo Silva Rocha, Rede Sustentabilidade 18077. Vem comigo, vem com a gente, vem com a rede. Muito obrigado, candidato. Bons trabalhos aí, bom finalzinho aí, né? Correria aí no finalzinho das eleições. Com certeza, agora é o momento. Eu que agradeço. Obrigado. Amanhã teremos mais uma presença de mais um candidato aqui da nossa região, nessa série de entrevistas para te ajudar com o seu voto no dia 7 de outubro. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência tem mais informações, por isso permaneça conosco na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas.
Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, desta terça-feira, já agradecendo mais uma vez a sua audiência. Você interage conosco, pode interagir conosco, deixando as suas mensagens nos comentários das transmissões do Facebook da SP Rio Mais e também do Facebook do Jornal O Vale. Vamos então com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Olá, bom dia. Sinceramente, não dá para entender em que mundo vive o nosso presidente Michel Temer. Ontem, nos Estados Unidos, onde está para a Assembleia Geral da ONU, Sua Excelência teve o desplante de dizer que, apesar da polarização do cenário político, o próximo presidente vai receber um país pacificado. Como assim? O que se vê é uma divisão profunda na sociedade, jamais imaginada, que saiu do âmbito político, eleitoral, para se instalar com muito rancor no seio das famílias e de grupos de amigos. Uma volta à normalidade levará muito tempo, se é que isso vai acontecer um dia. Basta ver o acirramento dos discursos dos eleitores, algumas vezes mais contundentes do que os dos próprios candidatos. O presidente Temer chegou a dizer que acredita na ida do petista Fernando Haddad para o segundo turno, que PT e Lula conseguiram manter o seu prestígio. Disse ainda a Bloomberg que está disposto a procurar o presidente eleito para tratar da reforma da Previdência. Só se já aposta em Bolsonaro, pois Haddad e os lulistas são contra essa reforma e já pensam até em revogar a reforma trabalhista. Desde ontem, os petistas estão comemorando a subida de Fernando Haddad, na mais recente pesquisa Ibope Estadão. Ele aparece cada vez mais perto do segundo turno. O petista já disse ontem que é preciso dialogar com os eleitores de Bolsonaro. Este estacionou, talvez por conta da incessante pancadaria contra ele, de todos os lados, mas principalmente dos grupos de mulheres e feministas. E a anunciada onda Ciro ainda não aconteceu. Até amanhã. Obrigado, Zé. E vamos então permanecer com o assunto das eleições 2018. Eleições 2018. Como o Zé Guilherme comentou, o Ibope divulgou ontem o resultado de mais uma pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, na pesquisa de agosto tinha 20%, em 4 de setembro, 22%, no dia 11, 26%, no dia 18, 28%, e agora manteve 28% das intenções de votos. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%, passou para 8%, depois 19%, e agora tem 22%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, passou para 12%, depois 11%, continuou com 11%, e agora mantém os 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, foi para 9%, manteve os 9%, depois passou para 7% e agora está com 8%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, continuou com 12%, passou para 9%, depois 6% e agora está com 5%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, passou para 3%, continuou com 3%, estava com 2% e agora está com 3%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, continuou com 3%, manteve o mesmo percentual, foi para 2% e agora se mantém em 2%. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 2%, foi para 3%, depois 2% e agora se mantém com 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0% novamente e voltou para 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, foi para 0%, voltou a ter 1%, manteve o mesmo percentual e agora tem 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 1%,
permaneceu com 1, foi para 0 e se mantém com 0. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, continuou com 1, foi para 0, continuou com 0 e agora mantém o mesmo percentual. José Maria Emael, da Democracia Cristã, estava com 1%, depois não pontuou, continuou com 0, permaneceu sem pontuação e agora se mantém com 0. Em agosto, 29% dos entrevistados disseram ter a intenção de anular ou votar em branco. No início de setembro, 21%, depois 19%, em seguida 14% e agora a porcentagem de brancos e nulos é de 12%. 9% não declararam o voto ou responderam que não sabem em quem votar. Esse número caiu para 7%, continuou com 7%, se manteve em 7% e agora é 6%. Em relação ao levantamento anterior do Instituto, divulgado na terça-feira, Bolsonaro se manteve com 28%, Haddad foi de 19% para 22%, Ciro se manteve com 11%, Alckmin foi de 7% para 8% e Marina passou de 6% para 5%. Os indecisos foram de 7% para 6% e os brancos e nulos de 14% para 12%. O Ibope também fez a seguinte pergunta aos entrevistados: qual ou quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? E aí, esse nível de rejeição, que é determinante, né, para o segundo turno, o entrevistado poderia indicar mais de um candidato, e por isso que o índice ultrapassa os 100%. Nós vamos agora, então, a esses números da rejeição. Bolsonaro tem 46%, Fernando Haddad tem 30%, Marina Silva 25%, Alckmin 20%, Ciro Gomes 18%, Meirelles 11%. Cabo Daciolo com 11%, Emael com 11%, o Guilherme Boulos com 11% também, Vera Lúcia com 10%, Álvaro Dias com 9%, mesmo percentual de João Amoedo, com 9% também. João Goulart Filho tem 9% também e poderia votar em todos 2%. Não sabe ou não responderam 7%. O Ibope ele também simulou cenários para o segundo turno. Em um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, 43% dos entrevistados responderam que votariam em Haddad. Bolsonaro seria o candidato de 37%. Brancos e nulos somam 15%. Não souberam ou preferiram não opinar são 4%. Numa disputa entre Ciro e Bolsonaro, 46% disseram que votariam em Ciro e 35% em Bolsonaro. Brancos e nulos, 15%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. No cenário entre Alckmin e Bolsonaro, 41% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Brancos e nulos foram 20%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. Se os candidatos fossem Bolsonaro e Marina, eles estariam empatados com 39%. 19% votariam branco ou nulo e 4% não souberam ou não opinaram. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal Estado de São Paulo e ouviu 2.506 eleitores em 178 municípios entre os dias 22 e 23 de setembro. Bom, vamos com as informações regionais. Vamos falar da reintegração de posse, que está marcada para hoje na área conhecida como Novo Pinheirinho, que fica na região de Jacareí. Essa reintegração, como eu havia dito, está marcada para hoje. Há toda a expectativa para essa ação da Polícia Militar no local. E ontem foi acertado que o Estado, o governo do Estado, irá se comprometer com o cadastro dessas famílias. Quem traz esse destaque é a repórter do Jornal Vale, a Natália Prado. Ô, Natália, muito bom dia. Bom dia. Após o fim do prazo determinado pela Justiça para a desocupação do assentamento Quilombo Coração Valente, conhecido também como Novo Pinheirinho, que fica na região leste de Jacareí, o governo do estado de São Paulo se comprometeu a inscrever 1.181 famílias cadastradas na Associação de Moradores em um programa habitacional da CDHU. A decisão foi acordada em reunião realizada nesta segunda-feira entre representantes do governo estadual, municipal e também dos moradores. Segundo o secretário estadual de Habitação, Paulo César Mateus da Silva, existem áreas públicas identificadas no município aptas ao atendimento da demanda das famílias. No entanto, o processo de reintegração de posse do terreno e o período eleitoral impediriam uma intervenção mais direta por parte do órgão estadual quanto à execução de políticas habitacionais. Por isso, não foi fixada uma data para a entrega das moradias às famílias.
Além disso, dados oficiais apontam que até junho deste ano, as cidades de São José dos Campos e Jacareí juntas totalizavam uma fila de espera por moradias de 28 mil pessoas. O prazo determinado pela Justiça para que os moradores do quilombo desocupem o terreno terminaria na última sexta-feira, dia 21. Diante do conhecimento da reunião realizada nesta segunda, o juiz responsável pelo caso estendeu o prazo, mas ele termina nesta terça-feira, dia 25. Natália Prado, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Natália, pelas informações. Olha, falando sobre a saúde pública e falando sobre saneamento básico, né? A gente viu a reportagem do Jornal Vale do final de semana mostrando que várias cidades aqui da região nossa, elas não possuem nem sequer políticas públicas, né? Conselhos de monitoramento sobre a relação do saneamento básico, e é lógico que isso acaba tendo consequências. 10 das 39 cidades do Vale do Paraíba tiveram doenças por falhas no saneamento. Nós voltamos então à redação do Jornal Vale, já que este é o destaque do repórter Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. Diarreia e dengue são as principais doenças por falhas no saneamento básico na região metropolitana do Vale do Paraíba. Das 39 cidades da RM Vale, 10 relataram casos de endemia ou de epidemia de doenças relacionadas a condições deficientes de saneamento básico. Diarreia foi o problema mais citado, todos pelas 10 cidades, que relataram casos no ano passado relacionados ao problema de saneamento básico. Entre essas cidades estão São José dos Campos, Jacareí e Potim. A dengue foi a segunda doença mais citada, com registro de 6 cidades. O mesmo número de municípios tiveram as verminoses e as doenças do aparelho respiratório. O levantamento foi feito pelo IBGE e faz parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC, com dados de 2017, que investiga aspectos gerais da gestão pública municipal. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Mais de 104 mil adolescentes e pré-adolescentes aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba precisam aderir à vacinação contra o papilomavírus humano, que é mais conhecido como a sigla, né, pela sigla HPV. O alerta é da Secretaria de Estado da Saúde, que disponibiliza a vacina, que é distribuída em 2 doses em todos os postos de saúde da região. O público-alvo da vacina é de meninas de 9 a 14 anos e de meninos de 11 a 14. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e sua contaminação pode acarretar aí complicações como câncer de colo de útero. Apesar de ser sexualmente transmissível, a camisinha não é totalmente segura não, viu? Já que não cobre áreas da genitália que podem ter verrugas. A recomendação, portanto, é que as pessoas fiquem atentas aos sinais da doença e façam exames regularmente. Um grupo de trabalhadores da área produtiva da Volkswagen aqui de Taubaté vai ser colocado em férias coletivas por 20 dias a partir do dia 8 de outubro. A multinacional não informou a quantidade de trabalhadores que a medida atinge. Essa é a segunda vez que a unidade adota férias coletivas em pouco mais de um mês. Parcela dos operários aí ficou afastada de 20 de agosto a 18 de setembro e, por isso, o segundo turno foi suspenso nesse período. A montadora produz aqui em Taubaté os modelos Up, Voyage e Gol e é um dos principais empregadores, né, do município, aí, com cerca de 3.100 empregados, funcionários. O motivo das férias coletivas não foi informado pela multinacional alemã, que apenas confirmou o período das próximas férias coletivas. A gestão do prefeito Felício Ramute, aqui de São José dos Campos, ela anunciou um novo pacote de ciclovias para interligar a região central, oeste e sul da cidade. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, 44 quilômetros serão incluídos na malha cicloviária de São José. Segundo a Prefeitura, as obras devem ser iniciadas ainda neste ano. De acordo com a Prefeitura de São José, a previsão é que em 2020 a cidade chegue a 157 quilômetros de malha cicloviária. No início do ano passado, São José dos Campos contava com 79 quilômetros de ciclovias. Atualmente, são 96.
Outros locais que receberão ciclovias serão o eixo da Avenida dos Astronautas, a Via Cambuí e as pontes na zona norte da cidade. E as 5 primeiras bicicletas da empresa que vai oferecer serviço de aluguel deverão estar disponíveis até dia 15 de outubro, no centro e na Vila Adiana. De acordo com a Prefeitura, custarão R$1 a cada 30 minutos de uso. Não há estações de estacionamento, já que as bicicletas têm sistema de localização e poderão ser deixadas em qualquer lugar. Essa é uma novidade aí das bicicletas alugáveis, né, aqui em São José dos Campos, que a Prefeitura anunciou recentemente. Portanto, elas estarão disponíveis para o aluguel a partir do dia 15 de outubro e custarão R$1 a cada 30 minutos de uso. 9h45, nós vamos para um breve intervalo, porque na sequência você vai saber como vai ficar o tempo aqui na nossa região e também tem informações do esporte. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição dessa terça-feira, e vamos saber como vai ficar o tempo aqui na nossa região. Quem vai trazer a informação para a gente, direto do Tempo Vale, é o nosso querido amigo aí, o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E essa terça-feira vai ser mais um dia de bastante sol e calor na nossa região. Apesar do dia ter começado com um pouco mais de nebulosidade, a tendência é que já no meio da manhã as nuvens já comecem a se dissipar e o sol brilhe forte. E à tarde vai fazer bastante calor. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba pode passar até dos 35 graus. Já na capital paulista teremos 34, no litoral norte 36 e na Serra da Mantiqueira por volta aí dos 27 graus de máxima. E associada a essa alta temperatura teremos também a umidade relativa do ar baixa, inclusive próxima aí dos 30%. É importante a gente lembrar de beber bastante água. E por causa do calor extremo, existe uma pequena possibilidade hoje de pancadas de chuva no final da tarde. Mas essas possibilidades são bem pequenas. Chances de chuva são maiores a partir de amanhã, quando áreas de instabilidade começam a atuar com mais intensidade e podem provocar pancadas de chuva de intensidade moderada ou ocasionalmente forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Bom, vamos falar de esportes. O São José encara hoje o Franca na casa do adversário em jogo único nas quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete. Na primeira fase, os francanos ficaram em terceiro lugar na classificação geral, enquanto os joseenses ficaram em sexto lugar, justamente a última vaga que restou para a segunda fase e que foi assegurada no sábado, com a vitória fora de casa sobre o Lanterna América do Rio Preto. Nessa noite, o time de Franca é apontado como favorito contra o São José, comandado aí pelo técnico Paulo César Jaú. Campeão pela última vez em 2015, quando desativou a equipe em seguida por falta de verba, o São José agora retorna ao estadual e chega ao mata-mata. Mesmo reconhecendo aí, né, a força do adversário, tenta jogar de igual para igual para surpreender e se classificar para as semifinais. A partida está marcada para as 8h15 da noite no ginásio Pedrocão, lá em Franca. Uma notícia muito boa aí para o futebol feminino, né? Ontem, em cerimônia realizada em Londres, a FIFA elegeu pela sexta vez Marta como a melhor jogadora de futebol do mundo. Com a sexta conquista, Marta se isola como a maior vencedora dentre todas as categorias, deixando Cristiano Ronaldo e Messi para trás, cada um aí com 5 títulos. Marta, em abril de 2018, conquistou a Copa América com a seleção brasileira, assegurando aí a classificação para a Copa do Mundo da França e também aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Em 2015, Marta se tornou a maior artilheira da história do Mundial Feminino, com 15 gols. Outro destaque da noite foi a premiação de Luka Modric como o melhor jogador do mundo em 2018, desbancando aí jogadores como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O camisa 10 da Croácia e do Real Madrid foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo após ter se destacado bastante na última temporada, onde foi vice-campeão da Copa com a seleção e campeão da Liga dos Campeões com o clube.
A FIFA ainda elegeu o time do ano. Está aí na sua tela, o time do ano com os 11 melhores jogadores da temporada, e os laterais brasileiros Daniel Alves e Marcelo estavam nessa lista. Muito bem, parabéns aí, né, aos vencedores. E antes de encerrarmos o jornal, uma boa notícia também: as belezas naturais e culturais da Serra da Bocaina, de Paraty, no Rio de Janeiro, e de Angra dos Reis concorrem ao título de Patrimônio Mundial da Unesco. A candidatura do primeiro sítio misto brasileiro foi oficializada na última semana. Entre as unidades de conservação estão a Serra da Bocaina, que inclui na região de Cunha, né, São José do Barreiro, Areias, Ubatuba, além de Angra dos Reis, Paraty e o centro histórico da cidade. Além dos recursos naturais, que abrangem montanhas e praias, a proposta enaltece a cultura, com as comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras que vivem na região. O título considera tanto a biodiversidade quanto a cultura local, que inclui aí, né, entre outros pontos, o artesanato e a língua dos povos tradicionais da região. O reconhecimento irá contribuir para a proteção e a valorização da região. O resultado da candidatura, ela será anunciada numa reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que acontece no dia 30 de junho, entre os dias 30 de junho e 10 de julho do ano que vem, lá no Azerbaijão. Portanto, aí a nossa torcida para que realmente essas belezas naturais da Serra da Bocaina, de Paraty, de Angra dos Reis se torne aí Patrimônio Mundial da Unesco, e com esse título, claro, também vem mais investimentos para a conservação dessas belezas naturais. Encerrando a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua companhia, a sua audiência nessa hora da manhã. Muito obrigado. Lembrando que esse conteúdo permanece na íntegra nos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal O Vale, e também no nosso site, que aliás está de cara nova. Aproveite e visite o portal nosso, spriomais.com.br. Obrigado pela audiência, uma ótima terça-feira e até amanhã.